Rock Lee versus Neji, quem vence? E se Rock Lee enfrentasse o Neji nas preliminares dos exames Chunin, ele teria a chance de vencer o seu companheiro de equipe? Bem, é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo e analisar entre esses dois para ver qual seria o campeão. Então se você gostou da proposta desse conteúdo, já chega dando aquele soco aí no like, beleza? Para fortalecer aqui o canal. Agora sem mais enrolação, bora pro vídeo. Para você que é novo no canal, eu me chamo Davi e para analisar essa luta a gente precisa levar em consideração só o que foi mostrado na fase preliminar dos exames Chunin, tanto ali da parte do Neji como do Rock Lee também. E é justo, já que é preciso se basear no roteiro de ambas as lutas, de Neji contra Hinata e de Rock Lee contra Gaara. Dessa forma então, Neji mostrou na luta contra Hinata o seu Byakugan, um dos 3 grandes doujutsus, um olho com a capacidade de ver a rede do chakra do seu oponente, e também o punho suave, o estilo de taijutsu dos Hyuga mais respeitável em Konoha, onde que o efeito do punho suave é causar danos nos pontos de chakra que estão interligados aos órgãos internos do adversário. Então sendo assim, a gente não vai considerar Neji com a rotação e com os 8 trigramas e 64 golpes, já que isso só foi mostrado na fase final dos exames Chunin, na luta dele contra Naruto, beleza? E antes que você fale, mas quem garante se Neji já não tinha a rotação e os 8 trigramas? E sim, eu entendo esse questionamento, mas como não tem nem no mangá e nem no anime afirmando se tinha ou não, vamos ter que seguir o roteiro do que foi apresentado, beleza? Agora indo pro outro lado, temos o Rock Lee, que possui um estilo de taijutsu que tem como objetivo causar danos externos no oponente, e mais do que isso, na luta dele contra o Gaara, ele mostrou uma velocidade e força absurda ao abrir 5 dos 8 portões internos. Então a carta na manga do Rock Lee para enfrentar o Neji nessa luta é usar os portões internos ao seu favor. Mas calma que a gente ainda vai chegar lá. Dando início à partida, se o Rock Lee já começasse com o taijutsu inicial igual ele fez com Gaara, isso não seria o suficiente para derrotar o Neji, já que os dois são membros da mesma equipe e cada um conhece as habilidades um do outro. Bem, conhece entre aspas, mas vamos deixar isso mais pra frente porque tu vai entender o que eu quero dizer. E aproveitando que eu disse que os dois conhecem os estilos de luta um do outro, Rock Lee também não seria doido de enfrentar o Neji cara a cara, sabendo que o taijutsu dele era o punho suave, ou seja, taijutsu que causa danos aos órgãos internos do adversário. E se Neji fechar os pontos de chakra do Lee, que é algo totalmente provável, aí é fim de jogo pra ele. Então Rock Lee teria que arrumar uma forma de evitar os ataques do punho suave, mas aí é que tá o problema. Como o estilo de luta do Lee é de curta distância, necessariamente todas as técnicas que ele tem precisa se aproximar para poder usar contra o Neji. Outra coisa a desconsiderar é a velocidade do Lee sem os pesos na perna. É verdade que ele passa a se movimentar muito mais rápido, assim como mostrado na luta dele contra o Gaara, chegando a passar até mesmo pela defesa de areia dele, mas mesmo assim essa velocidade também não iria funcionar contra Neji, já que por eles serem companheiros de equipe, aquela velocidade com certeza já era algo que ele estava acostumado, tanto que mostra flashback onde os dois já se enfrentavam em treino. Então sim, é plausível que o Neji consiga responder à altura aos ataques dele sem os pesos na perna, já que a especialidade dele também é um taijutsu. Então no fim das contas a derrota do Rock Lee é inevitável, e um fracassado sempre será um fracassado, assim como diria o próprio Neji, certo? Porque vamos lá, se ele se aproximar, Neji vai fechar os pontos de chakra dele, e a velocidade com e sem os pesos de Lee também não é o suficiente para derrotá-lo. E levando em consideração tudo isso que eu falei, a chance do Rock Lee vencer do Neji é realmente pequena, mas aí é que tá, a gente não pode esquecer da carta na manga que o Lee ainda tem ao seu favor, que são os 8 portões internos. Dessa forma, há uma faísca de esperança pro trabalho duro de Rock Lee conseguir derrotar Neji, o gênio dos Hyuga. Mas aí é só o Neji fechar os pontos de chakra do Lee, e aí ele não vai conseguir realizar técnica nenhuma, já que os 8 portões internos é um taijutsu de elevado nível, realizado através de pontos de chakra específicos que o usuário consegue acessar. Se caso tu disse isso ou pensa isso, eu concordo plenamente contigo, mas se lembra que a gente tá seguindo o roteiro de cada personagem, ou seja, não é mostrado na obra que Neji tinha conhecimento sobre os 8 portões internos até o momento da luta dele contra o Gaara, tanto que o Kakashi questiona Gai se Lee era capaz de usar os portões internos e chegam a fazer menção sobre a Lotus oculta. Pra tu ter noção, nesse instante Neji ficou surpreso e perguntou pra si mesmo o que era isso. Então não, Neji não saberia que Rock Lee estava guardando isso pra usar contra ele, tanto que o próprio Lee menciona em pensamento na luta contra o Gaara, abre aspas, "Ei Neji, essa técnica foi reservada para ser usada contra você, mas eu lhe darei uma rápida prévia." E aí eu te pergunto, qual foi a reação de Neji nessa hora? Todo surpreso, certo? Porque ele nunca tinha visto Lee usando isso. E sem contar que na própria obra, Neji se questiona se aquele era mesmo Lee, surpreso sem entender desde quando ele havia aprendido aquilo, já que ele o via como um fracassado, que não importasse o quanto ele treinasse, ele nunca iria superá-lo, já que a diferença de forças entre os dois era gigantesca. E já aproveitando esse gancho, vamos falar sobre a personalidade arrogante
mente de Neji e como isso poderia ser o motivo da sua queda. A mudança de Neji só ocorreu após a luta contra Naruto, na fase final dos exames Chunin, e por ele ter recebido um sermão no jutsu do protagonista pastor. E sem contar também que a carta recebida de Hisashi Hyuga, o seu pai, através de Hiashi Hyuga, o seu tio, mudou a mentalidade dele para decidir por vontade própria o seu destino. Mas antes disso, a arrogância que Neji tinha era clara. Quando enfrentou Hinata, antes do confronto fisicamente com a prima, ele atacou verbalmente dizendo que ela era muito meiga para se tornar uma shinobi, e a diminuiu por ter que carregar o peso do fardo da família principal dos Hyuga, mesmo sendo muito fraca, ou seja, mexendo com o psicológico da garota. Contra Naruto, bateu diversas vezes na tecla que um fracassado sempre será um fracassado e que ele não podia mudar isso, já que o destino é determinado a partir do momento do nascimento. E sem contar também que Neji era muito marrento e duvidava das capacidades dos seus adversários. E tu já deve ter uma noção aonde eu quero chegar depois de ter falado isso. Se Neji enfrentasse Rock Lee se baseando na personalidade arrogante do personagem, ele iria deixar o Lee abrir os portões internos. A partir do momento que o Lee começasse a abrir os portões, Neji iria ficar surpreso, já que era uma técnica que ele nunca tinha visto o Rock Lee usar. E aqui o jogo começa a virar pro Lee, pois a partir do momento que ele abrisse os 4 portões internos, assim como ele fez na luta contra o Gaara, o Neji não teria resposta de reação para os ataques dele, sendo que o próprio Gai diz que a Lotus Oculta é uma série de taijutsu tão rápida que quem a executa fica intocável, afirmando que essa técnica é a chave da vitória do Lee. E olha que isso era o Gai falando sobre a luta de Lee contra o Gaara, que estava usando um escudo e uma armadura de areia para se proteger, mas a armadura já estava começando a se rachar e só conseguiu diminuir o impacto da queda usando a cabaça de areia para amortecer. Mas por outro lado, os portões internos aprendidos pelo Lee foi justamente com um propósito para derrotar o Neji, sendo um taijutsu de alta velocidade com um aumento de força absurda, justamente para conseguir a vitória sobre o Neji. Agora imagina o Neji, ele não teria defesa contra esse ataque, sendo que essa técnica seria o trunfo da vitória de Lee para cima dele. E a partir do momento que Lee jogasse o Neji pro ar, ele iria dar vários golpes simultaneamente em alta velocidade, fazendo com que ele não conseguisse se defender. E em seguida, o Lee, já tendo aberto todos os 5 portões, finalizaria com a Lotus Oculta acertando um chute e um soco no Neji, mandando ele em direção ao chão. E diferente do Gaara, que usou a cabaça de areia para amortecer a queda, o Neji não teria nada para diminuir o impacto em direção ao chão. E se você pensa, mas como é que tu tem certeza que o Neji não iria conseguir evitar o impacto ao chão? Se baseando na obra. Quer ver um exemplo? Quando o Rock Lee chama o Sasuke para lutar, ele ia usar a Lotus primária contra o Sasuke. Só não concluiu por quê? Porque o Nigami junto com o Gai chegou para interromper, senão o Sasuke ia se ferrar muito. Rock Lee usou a Lotus primária contra o Dosu, aquele integrante ali do trio do som. Só não foi derrotado porque o Zakuabumi amorteceu a queda do companheiro de equipe usando a sua técnica em direção ao subsolo para formar uma almofada fofa de terra. Gaara, quando foi pego também na Lotus primária, ele se aproveitou de uma brecha que o Lee deu ao fechar os olhos de dor, fazendo assim uma substituição, ou seja, não foi pego pela Lotus primária por ter aproveitado essa brecha dada. E olha que eu falei de Lotus primária, sendo que a Lotus Oculta é muito superior a ela e o Neji com certeza iria sofrer o impacto. E pra mim, de acordo com a minha análise feita, a derrota do Neji só é possível se o Lee abrir os portões internos, atingindo ali o nível máximo de velocidade e de força para conseguir derrotar o Neji. Então sim, pessoal, dessa vez o campeão dessa luta é o Rock Lee, ao usar os portões internos como um trunfo para vencer. E além do mais, isso foi se baseando no roteiro. Eu não tô aqui puxando o saco nem pra um e nem pra outro, já que eu gosto tanto do Rock Lee como do Neji, só que é preciso definir um vencedor. E se caso você falar, mas cara, o Neji tem um punho suave, que se acertar os pontos de chakra interligados aos órgãos internos, é adeus pro Lee. O próprio Kakashi disse que se pode treinar os músculos, no entanto, o ninja pode ser o mais forte que for, não tem como ele treinar os órgãos internos. E sim, mais uma vez eu digo que diante do cenário em que Neji saiba sobre os 8 portões internos, ele vai atingir os pontos de chakra e vai interromper o fluxo do chakra do Lee. Ele seria campeão, isso eu não tenho nem dúvidas. No entanto, eu expliquei o contexto da vitória do Lee baseado no roteiro. Mas de qualquer forma, eu quero saber a tua opinião. Você concorda ou não concorda com esse resultado? Deixa a sua resposta aqui nos comentários. E até rimou. Se você não deixou o like depois de ter assistido todo esse conteúdo, faz o favor de fortalecer com o seu like. Isso ajuda demais aqui o canal, beleza? E eu também como produtor de conteúdo. E se você quiser ver mais vídeos como esse, se inscreva no canal e ative o sino das notificações para ser avisado. Eu tô pensando em fazer um vídeo do Rock Lee versus o Neji, só que é o Neji da fase final dos exames Chunin, que é basicamente aquele
aquele que tinha rotação e os 8 trigramas, mas isso daqui só é possível se você engajar bastante nesse vídeo, porque aí eu vou entender que você quer. Eu agradeço pelo teu tempo até aqui, porque ele é muito valioso. E agora também tá aparecendo 2 vídeos na tela para você assistir. Um é sobre os 8 portões internos, que inclusive tá um vídeo bem detalhado com as informações, tá um vídeo legal para você assistir. E o outro é sobre o Shino versus Ako no mangá ter sido mais brutal. Clique em algum deles e aproveite mais do canal aqui, beleza? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo.